Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui da Escola de Princípios. Vocês já sabem, mas eu sou a professora Vera Garcia e vamos juntos aprender mais um pouquinho do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos colocar essa aula na presença do Senhor? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por tua unção e por tua graça. Vem com peso da tua glória, Senhor, sobre as nossas vidas, venha trazer o teu ensinamento sobre nós, Pai. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Hoje nós estamos entrando no quarto módulo, essa é a primeira aula, e nós vamos falar quem é o Espírito Santo. Amém? Nós precisamos conhecer o Espírito Santo a fim de nós alcançarmos maturidade espiritual. Nós precisamos reconhecer que ele é uma pessoa e reconhecer que o Espírito Santo ele habita em nós e ele vem nos auxiliar em toda circunstância da nossa vida. Qualquer obstáculo da nossa vida, ele vem nos auxiliar. Amém? O Senhor, ele fala na Bíblia que ele deseja com que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, é promessa do Senhor que nós sejamos cheios. Então, vamos aprender o porquê. Em Gênesis 1:2 diz assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É a primeira referência bíblica do Espírito Santo. Em toda a Escritura nós vemos a pessoa dele que é abundante. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e ele possui todos os atributos divinos. Então, e nós vamos destacar alguns aqui. Vamos ver. Onipotência. Romanos 15:13, que diz assim, portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Onisciência. Isaías 40:13-14, que diz, quem teve acesso à mente do Espírito Eterno, instituiu-lhes com os seus conselhos, quem teve capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos, quem orientou a julgar com justiça, quem lhe ministrou conhecimento e indicou o caminho da sabedoria? Onipresença. Salmo 139, 7 e 10, que diz, para onde poderia eu fugir do seu espírito? Para onde eu poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se eu me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar lá no confins do mar, também ali a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Soberania. O vento sopra onde quer, tu escuta o som do vento, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Eternidade. Esse ali é João 3:8. Eternidade, fala lá em Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ele vai converter nossos pensamentos de morte para que nós servamos em vida o Espírito Santo, ao Deus vivo. Então, ele é uma pessoa, então ele tem sentimento, ele tem emoções, ele tem razão, ele tem vontade. Ele não é simplesmente uma força maior, uma força divina, uma força influenciadora, não. O Espírito Santo, ele opera em nós e é nos dado a conversão passada a habitar em nós. Então, através da morte de Jesus Cristo, houve essa conversão, sabe? Então, além dele morarmos, ele mora em nós, então ele habita no nosso coração, ele habita em nós, então o nosso coração é dele. Eu aprendi que o nosso coração, o coração de todas as pessoas é tamanho da sua mão, eu aprendi isso. E meu esposo fala, que sempre tem um espaçozinho, um tamanho, um bonequinho assim pequenininho assim, um espacinho pequenininho, tamanho do homenzinho pequenininho assim, dentro do nosso coração, que ele mora dentro do nosso coração. Agora imagina, fecha a sua mão aí, isso é o tamanho do teu coração. E ele mora ali dentro. É o espaço certinho, que encaixa ele certinho ali para nos encher. Para nós ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós precisamos, no ensino do Novo Testamento, fala sobre ficar cheio do Espírito Santo de Deus. Então, pode ser resumido em 3 expressões. Compreensão, submissão e andar por fé. Compreensão.
Vamos compreender uma passagem longuinha aqui, ó, que fala em Atos 19, 1:6. Paulo estava falando para eles, perguntando, olha a pergunta de Paulo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e andou ali, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste-vos já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhes, nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Então perguntou eles, então, em que sois batizado então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, olha que Paulo, que ele perguntou, né? No batismo de João. João estava dizendo o quê? Não, ele disse que ele ia batizar por arrependimento e depois Jesus Cristo viria e batizava, né, com fogo, né? E Paulo já resolveu a situação, ó. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Amém? Então, Deus nos deu o seu Espírito Santo e ele mora em nós. E ele, quando nós aceitamos Jesus Cristo lá na frente, né, quando nós vamos na igreja, no culto, lá tem a hora do apelo, nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, o Espírito de Deus já está habitando em nós, ele habita em nós. Amém? Efésios 1:13 diz assim, ó, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Então, quando nós ouvimos lá, aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós vamos selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 2:5 ao 6 que diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Jesus Cristo. Então, nós somos o quê? Cidadãos do céu. Amém? Eu sempre gosto de falar isso, que nós somos cidadãos do céu. 1 Coríntios 6:19 diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está vivo em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então, o que ele está dizendo aqui, né? Nós somos santuário do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está em nós. Não é por méritos nossos ali, o qual tendes da parte de Deus, foi Deus que nos deu. E que não sois de nós mesmos, né? Mas foi Deus que nos deu. Então, Deus ordena que nós ficamos cheios do Espírito Santo de Deus. Olha lá um coraçãozinho. Isso significa que a sua vontade é que você seja cheio, é que eu seja cheia. Amém? Lucas 11:13 diz assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dá o Espírito Santo a vós que pedirem. Então, se nós pedimos, se nós achamos que não somos cheios, achamos que ainda não temos, então vamos pedir que o Senhor nos dá. Amém? Efésios 5:18 também diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lembra da passagem de Ana? Quando Ana ia em todo ano lá fazer expiação dos pecados, e ela chegou no templo, o sacerdote chegou lá, né? Mas estás embriagada no templo do Senhor? Ela disse, não estou embriagada, sacerdote, mas sim eu estou buscando ao Senhor, eu estou embriagada do Espírito de Deus. Amém? Segundo, submissão. O segundo passo para ser cheio do Espírito Santo é que nós podemos chamar de submissão. Atos 19:8-9 fala assim, ó. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstravam que seus corações estavam petrificados, duro igual uma rocha, né? E descrente, e passaram a falar mal no caminho para toda a comunidade. Então, Paulo, estando afastou-se deles, e tornando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Porque Paulo era perseguidor, né? Ele era perseguidor do povo cristão, dos judeus. Ele era de Roma, né? Ele trabalhava para Roma.
E o povo lá não confiava muito em Paulo, daí saía falando mal, né, pelo caminho. Daí Paulo fez o quê? Opa, tem que pegar esse povo e tem que ensinar, né? Vamos trazer eles para a escola, vamos para a escola de princípios, amém? Então, Efésios 4, 29 e 32 diz assim, ó, nenhuma palavra torpe sai da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar o seu irmão, para edificar os outros, amém? Conforme a necessidade, para que conceda graças que a quem ouvem, né? Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, de gritaria, ira e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Romanos 12, 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, vamos nos apresentar. Vamos apresentar nossa boca diante de Deus, os nossos olhos diante de Deus, ouvir o que a gente somente queira ouvir. Amém? Vamos cuidar do que ouvimos, do que vemos, do que falamos. Vamos, então, falar para edificar. A palavra fala, né, que a fonte, ela não jorra água doce e água salgada. E a fonte somos nós. Então, nós vamos jorrar vida, bondade. Amém? Falar, edificar a vida do próximo. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não extingai o espírito. Então, não vamos deixar ele triste. Amém? Romanos 8, 2 diz, portanto, agora nenhuma condenação há os que estão em Cristo Jesus. Nós, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Provérbios 3:22 fala, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Gente, olha só, mas com os sinceros ele tem intimidade. Vamos ser sinceros na presença do Senhor, para que o Senhor tenha intimidade conosco. Amém? Atos 5:3-4 fala. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficará para ti, e vendida não estará ao teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentisse a homens, mentisse a Deus. Então, o que Pedro estava falando aqui para Ananias? Né? Ananias tinha uma propriedade, vendeu, disse que ia dar para a igreja, e foi lá só com uma parte, ou disse que não vendeu, uma coisa assim, e ele não cumpriu a palavra dele. Daí Pedro disse para ele, quando ele chegou lá na sinagoga, né, entregando uma parte da venda, ele disse, né, por que tu mentiste? Não mentisse ao homem, mentisse ao Espírito Santo de Deus, né? Por que deixasse Satanás entrar essa dúvida no teu coração? Então vamos cuidar com o nosso coração. A Bíblia fala que os nossos olhos são a janela da nossa alma, e a boca fala que o coração está cheio. Então vamos cuidar com o nosso coração. Amém? A submissão ao Espírito Santo, como vemos nos versículos acima, ela inclui todas as áreas do nosso ser. Então, toda a nossa capacidade, os nossos dons, os nossos bens, a nossa família, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. Então, ela abrange todas as áreas do nosso ser. E por último, fé. Primeiro, temos que compreender certas coisas. Depois, temos que submeter ao Espírito Santo de Deus. Então, temos que aprender os segredos de andar pela fé. Amém? A Bíblia fala que se nós tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer ao monte, sai daqui e lança-te ao mar, e ele vai obedecer. Gente, eu trouxe para vocês verem. Olha aqui. Olha aqui. Que pequenininha, cada bolinha dessa ali, ó. Isso ali é uma sementinha de mostarda, estão vendo? Olha que pequenininha que é. A câmera não tá focando bem, né? Olha só. Olha só, gente. Quase não dá nem pra ver, né? Aqui, ó. Isso é um grãozinho de mostarda. Uma coisinha de nada. Pequenininho. E é essa fé que nós temos que ter. Então, essa fé que nós precisamos ter dentro de nós. A partir desta verdade, então, temos que agir e viver na certeza plena de Deus, que já nos encheu e que já estamos sob controle do Senhor. Então,
todo o controle da nossa vida, tudo que há em nós, o Senhor já tomou para ele. Amém? Atos 19:10 diz assim, ó. E durou isso um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviam a palavra do Senhor Jesus, assim judeu como gregos. E 1 Coríntios 2,14 também fala assim, ó, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para o homem que não conhece o Senhor, isso é loucura que nós fizemos, né? Que nós fizemos dentro da igreja, que nós servimos ao Senhor. Depois de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós podemos reconhecer em nós. Agora, olha só a diferença que nós já somos. Nosso propósito, tal qual o Senhor Jesus Cristo, nós também temos um propósito em Deus. Então, o nosso propósito, tal qual o Senhor Jesus Cristo tem também, ó. O Senhor Jesus Cristo, nós também temos um propósito em Deus. Então, somos os mesmos propósitos. Lucas 4,18, que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. B. Nós temos tranquilidade emocional. Temos a certeza de que não estamos sozinhos, desamparados ou diante dos desafios, né? Mateus 10, 19 e 20 diz assim, mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao de dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O Senhor só vai usar a tua boca, então, para falar. Amém? Só basta você abrir. E Ele vai botar as palavras certas na tua boca. C. Poder para exercer o propósito. Olha o poder que o Senhor Jesus Cristo vai nos dar. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Gente, o confim da terra nos alcançou. Amém? Somos nós, até os confins da terra somos nós. O Senhor colocou esse poder sobre nós. Atos 1:8, aquilo ali. Aptidão para nos relacionarmos com Deus. Romanos 8:26, que diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, como gemidos inexprimíveis. Então, não sabemos orar, mas o Espírito Santo vem, conhece o nosso coração, que ele já habita em nós mesmos, ele já nos enche com toda a plenitude, e ele vem o quê? E diz, Pai, não é isso que ela precisa de outra coisa. E ali o Senhor vai nos dar o que nós precisamos através do Espírito, dos gemidos inexprimíveis do Senhor, do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém? E João 4,14, que diz, paz. Então nós temos paz. Encontramos descansos e estamos aptos a crescer ainda mais. Estamos aptos a dar mais um passo, subir mais um degrau nessa escala que nos leva à maturidade espiritual. Então, João 4,14 diz, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra vida eterna. Porque você vai falar para as outras pessoas, vai falar para o teu vizinho, para o teu amigo, para o teu irmão, ou alguém da tua família, tu vai falar de Jesus e o Senhor vai jorrar vida nas tuas palavras. Amém? Estando sempre disposto a aprender e a se renovar. Romanos 12:12 diz assim, ó, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação dos vossos entendimentos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Olha que tremenda essa palavra, né? E o Consolador estará sempre no nosso lado, sempre, de ontem, para nos ajudar em qualquer situação. Amém? João 14:16-17, que diz assim, ó, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Ó, outra vezinha lá, o nosso coraçãozinho lá dentro, gente. Que tremendo isso. Atos 9:31 diz assim, ó,
E assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada, vivendo no temor do Senhor e por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo. A igreja crescia a dia, em números. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós venhamos, se enchemos do Espírito Santo de Deus e vamos, proclamar o Evangelho do Senhor. Quanto mais vidas nós tirarmos do mundo, da garra de Satanás e levar para a presença do Senhor, mais nós vamos ganhar com isso. A palavra do Senhor diz lá em Salmos que sábio é aquele que ganha almas. Então vamos ganhar almas, gente. Amém? Que essa palavra fique no teu coração, que você tenha uma boa semana, coloque essa palavra em prática e deixe o Espírito Santo agir por você. Faz uma experiência, conta mais para mim depois no final da semana, quando você dá o relatóriozinho lá, que assistiu a aula, conta a sua experiência, como que foi, eu vou amar te ouvir. Amém? Um beijo no teu coração, até semana que vem e boa semana para vocês. Tchau, queridos. Eu amo a cada um de vocês. Nem eu conheço pessoalmente, mas eu amo cada um de vocês. Tchau.